Salve, Teletrackers! Tudo bem com vocês? Chegamos no quinto episódio de Lower Decks, A Flecha Perdida do Cupido. Nesse episódio a gente tem uma estrutura um pouco diferente do que a gente viu anteriormente nos outros episódios. E aqui a gente já começa de cara logo com a abertura, sem ter aquela historinha no começo para esquentar as coisas. Eu vou falar de forma mais ou menos geral a minha opinião a respeito de tudo, e quando chega a hora de entrar nos spoilers, na parte mais carnuda e tal, eu aviso, pode ficar sossegado. Eu diria que esse foi um episódio que estava ligeiro como sempre, mas teve um espírito mais juvenil. Dessa vez a história não se coloca tentando ser grandiosa nem nada, apesar de na trama A você vê que até tem algo importante sim acontecendo, a gente já vai falar sobre isso, mas o foco realmente fica numa coisa muito mais frugal, trivial, mais bobinha. Tem uma trama acontecendo com o pessoal da ponte interagindo com o pessoal de uma outra nave, inclusive nave essa que eu achei muito bonita, bacana mesmo. Eles estão de parabéns com o visual que eles deram para Vancouver, o SS Vancouver, que tem muitos traços, muitas linhas, tanto internamente quanto externamente, nas duas naves que condizem bastante. Mas a gente acaba vendo que a Vancouver é uma nave que é considerada topo de linha, de repente ela é uma nave mais nova, uma nave que não está há tanto tempo no serviço, se esforçando ao ponto de chegar a precisar de tantos reparos o tempo inteiro e aquele negócio todo. Nessa primeira trama, a gente vê a capitã interagindo com o pessoal dessa outra nave e eles estão tentando resolver um conflito que tem sim um peso dramático ali em cima, que por se tratar de uma comédia eles não colocam todo esse negócio de vamos analisar cada ângulo. Isso tem solidificado essa ideia, esse conceito de que o pessoal da ponte vai sempre estar lidando com uma história bastante relevante e que o pessoal dos Lower Decks vai estar nas suas vidinhas, fazendo coisas que colaboram, contribuem para o todo, mas que eles não têm essa carga toda de responsabilidade para lidar com o assunto principal. As outras duas historinhas são divididas entre as duas duplas. Então você, de um lado, tem a Mariner e o Boiler, do outro lado você tem o Rutherford e a Tandy. De fato, aqui eles conseguiram fazer duas historinhas que são bem diferentes, com andamentos em ritmos diferentes e propostas que não ficam pisando no calo uma da outra. Eu agora vou começar a falar a respeito dos spoilers em si, porque eu vou comentar a respeito das coisas que acontecem lá para a gente analisar elas. Se você ainda não assistiu o episódio, talvez você queira dar uma olhada em que minuto do vídeo a gente tá para voltar depois. Vai lá assistir, divirta-se com o episódio e volta para cá para ver se você concorda com a minha opinião. O que está acontecendo com o pessoal principal da ponte é que eles estão tentando entender o que fazer para cuidar do assunto de uma lua de um determinado planeta, que ela está instável, ela está prestes a explodir sozinha, mas assim que ela venha a fazer isso, ela vai causar problema para uma série de grupos. Alguns que de fato moram na lua, outros que têm as suas colheitas mais ou menos regidas pelas coisas que ela afeta na maré, aquele negócio todo. De repente tem alguma coisa ali religiosa, tem uma série de pequenos detalhes que estão ligados com esse assunto. Então seria uma coisa mais ou menos do tipo, a gente poderia simplesmente explodir a Lua, mas vai ter todo esse processo que vai acabar influenciando na vida das pessoas, então eles estão tentando entender o que fazer, só que o tempo deles está acabando. Com o passar do episódio, a gente vai vendo que os problemas não são assim tão graves, e até que com uma boa dose de conversa e bom senso, a Capitã Freeman vai colocando quase tudo nos trilhos, e acaba sobrando só o problema de um reclamante. Já na trama que a gente tem com o Boiler e com a Mariner, a gente vê que ele tá com uma namoradinha, por mais que, pros olhos da Mariner, isso pareça ser uma coisa impossível. Parece que ela tá tentando entender para ela mesma o conceito que talvez ela tenha gerado, de que não, ele não é um bom partido, ele não é uma pessoa legal, nesse sentido, de você ter como parceiro. Então como é que uma loira bonita pra caramba pode ter se interessado por ele? É certeza que ela deve estar querendo alguma coisa, que ela deve representar algum tipo de perigo. Então aí eles começam a levar o episódio com esse negócio dela tentando desmascarar a loira o tempo inteiro, tentando ver o que está acontecendo, tentando analisar ela com o scanner, tentando pegar a amostra de DNA do cabelo dela, e a situação vai desbarrancando. A gente vai tendo algumas pistas ali de que de repente para alguém que está fazendo esse grau de esforço todo, que pegou essa pilha toda, com não pode, como assim? Ele imagina que ela ia gostar dele e tal. Talvez a própria Mariner esteja deixando claro pra gente ali que ela tá naquele ponto do quem desdenha quer comprar.
Então, aparentemente, ela talvez veja esse algo a mais nele e não está querendo dar o braço a torcer. Já a Tandy e o Rutherford estão felizes da vida de ir visitar a Vancouver, que é uma nave que, para eles que gostam muito de tecnologia, de ciências e de novidades, enche os olhos. Então eles se sentem ali num parque de diversão, tudo para eles é uma coisa que você fala, nossa, essa tecnologia aqui, eu só tinha lido a respeito disso, aquilo ali eu só tinha sonhado a respeito, aquilo ali eu tinha ouvido falar. Então tudo aquilo vai enchendo eles de novidades e fazendo com que eles vão ficando com aquela visão turva. Apesar de que, se você for ver à primeira vista, as naves parecem bastante similares no quesito interno, a disposição dos corredores, as cores, a decoração. Não tem nada nesse sentido que faça a Vancouver se destacar tanto assim. É mais o tipo de coisa que alguém que está inserido naquele universo mesmo vai saber a diferença do equipamento A para o equipamento B, que vai saber as especificações técnicas e tudo mais, e isso salta aos olhos. Mas de resto, eu não creio que eles tenham visualmente vendido essa ideia toda de que uma nave é muito pior do que a outra. Inclusive, nos episódios anteriores, eu cheguei a achar que eles tinham mais ou menos deixado claro que talvez a Cerritos até seja assim, uma nave meio burro de carga, que está lá sempre para fazer as coisas que são mais força bruta, para você conseguir cuidar de certos assuntos, que você coloca o seu pessoal disponível para poder resolver aquilo. Então ela talvez já seja uma nave que não receba tanta manutenção, tantos upgrades, não seria necessariamente a melhor candidata para um refit e tal, mas ela não me pareceu ser uma nave caindo aos pedaços. Nesse episódio aqui, até para ter esse contraste, a gente vê o Rutherford e a Tandy se referindo a certas coisas que estão acontecendo em alguns dos painéis e aquele negócio todo, como se a Cerritos fosse uma nave que tivesse aquele charme, aquele negócio de você gostar dela, mas que ela de fato está dependendo bastante de manutenção, porque tem coisas ali que estão sendo deixadas para trás, bastante renegadas. Talvez essa nave pudesse receber mais atenção de um estaleiro, de alguma coisa de renovação, e não está recebendo. Então essas são as 3 histórias que vão acontecendo no episódio. A primeira a gente vai empurrando até mais ou menos perto do fim. Na verdade, é só um riquinho lá que podia ter ficado quieto na dele, ter conseguido resolver os problemas dele de outra forma, mas estava sendo mesquinho, então esse problema acaba sendo de fácil solução. O único problema é eles esperaram tempo demais e a massa crítica daquela lua acaba causando problemas no espaço à sua volta e fazendo com que todo aquele maquinário de naves e de plataformas que estavam ali monitorando o que está acontecendo, tem campo de força sendo gerado, tem uma série de trabalhadores que estão prestando atenção naquela situação que começam a ser afetados com isso. A loirinha acaba pegando o Boimler e levando para uma dessas plataformas, e ele, crente que agora vai ter um momento de sossego, acaba sendo interrompido quando está lá, peladão, como a gente já tinha visto aqueles teaserzinhos que foram soltando aí com o passar do tempo. É um momento bastante constrangedor, e você vê que eles não deixam a peteca cair, no sentido de continuar fazendo com que essa comédia de situação, esses exageros nos pequenos erros das coisas que estão acontecendo vão se agravando, e a Lua demonstrando problemas com a gravidade, aquele negócio todo, ele acaba batendo a cabeça e ficando desacordado. Esse é o momento em que a gente vai ter para Mariner poder, de fato, interagir. No começo é na base do supapo, mas depois elas acabam conversando e acabam descobrindo que elas têm até bastante coisa em comum, que elas gostam dele, estão preocupadas com ele, e que, na verdade, elas não representam um perigo. Ambas começam a desconfiar uma da outra e começam a ver que não é bem por aí. Tinha sim um parasita, e esse parasita estava, na verdade, na cabeça do próprio Boimler. É um parasita que acaba fazendo com que a pessoa exale alguns feromônios, e isso faz com que a outra pessoa se torne atraída por ela e tal. Então, a gente acaba tendo aí mais um motivo para ele ficar super triste quando ele para ver que, caramba, você estava gostando de mim e era só por causa do parasita. Ele já deve estar com isso nele, provavelmente há bem mais de um mês, porque eles citam que foi antes de ter conhecido ela e aquele negócio todo. E a gente acaba indo para a terceira historinha, que é a história onde eu tenho que te dizer que, se isso já estava acontecendo na primeira, com alguma coisa ali da tripulação, a própria Capitã Freeman não sendo cutucada pela capitã da outra nave de propósito, mas sentindo que as palavras que ela está usando não são as mais confortáveis, na própria historinha da Mariner e do Boimler, você vê que fica essa história de desconfiança e picuinha, e eles não conseguem resolver as coisas na base da conversa. Mas quando chega aqui, nessa terceira história, com a Tandy e com o Rutherford, quando o Gene Roddenberry ainda era vivo, a gente sabe que ele colocou algumas imposições para os escritores da nova geração, que eles tinham uma limitação de não fazer com que os personagens da nave, da frota, até da Federação,
interagissem de forma uns com os outros que eles tivessem conflitos pessoais. Então não podia ter inveja, não podia ter desavença, briga. E alguns até chegavam a dizer que achavam que era interessante, porque isso fazia com que eles fossem mais criativos na hora de bolar as historinhas que iam rolar ali e tal. Mas quando a gente vê que eles fazem questão de que alguma coisa aconteça, eles arrumavam desculpas do tipo, mas é que esse daqui é de outra espécie, lá a cultura deles não é exatamente do jeito da nossa. Se a gente aqui vê tal negócio como sendo algo mais rude, ou de repente passa por inveja ou ganância ou qualquer coisa do gênero, na espécie daquele cara ali, daquele indivíduo, a coisa é diferente. De repente você vê alguém que é da frota, que é da nave, agindo de uma forma extremamente violenta e fazendo com que todo mundo passe por maus bocados e tal, e depois você tem a explicação de que ele estava sob algum tipo de influência de algum parasita ou de alguma entidade, alguma coisa. Mas eles sempre arranjavam um jeito, uma desculpa. Mas aqui, quando a gente está falando a respeito do Rutherford e da Tendi, a gente acaba tendo eles dentro de uma nave, aonde o cara chega e fala para eles que vocês podem usar esse equipamento novo, que é muito bacana, ele é super rápido, é gostoso de usar, facilita o trabalho, é divertido, aquele negócio todo, podem até ficar com ele. E depois eles recebem a notícia de que eles estão sendo transferidos para Vancouver. E o cara não consultou eles, não perguntou nada tal. E aí resolve dar a carteirada de falar, não, então, mas olha só, eu conheço um almirante que era vizinho da minha avó, vai ficar tudo certo e tal. Isso por si só já é o tipo de coisa que não é exatamente uma atitude bacana de alguém da Frota Estelar, de alguém que representa um ser humano evoluído desse período e tal. E aí a gente vai vendo que eles, naquelas de não, tá louco, tipo, nossos amigos estão na Cerritos, essa nave aqui é maravilhosa tal, que retorna aquele negócio lá do começo, de você ter visto eles com os olhinhos brilhando quando chegaram, mas agora, quando cai a ficha deles de que não é bem assim, eles querem lutar pelo direito de não vão ficar aqui, e o cara quer ser justamente transferido para Cerritos, porque a gente sabe que quando ele começa a comentar que, essa nave aqui é uma nave mais topo de linha, ela tá sempre envolvida em alguma coisa que são histórias muito cabeludas, ele tá cansado de fazer tanto parte da história, de sempre ter alguma coisa tão importante, ele quer algo mais manso, mais no ritmo ali das Cerritos, ou pelo menos o que ele acha que é, uma situação mais mansa, né? E nessas você vê que o cara tá fazendo das dele da forma mais corrupta possível, e fazendo aquilo de uma forma que você fala, caramba, mas não é exatamente isso que eu queria ver em Star Trek, né? E aí a cereja no topo do bolo, que foi o tipo de coisa que eu realmente torci o nariz, apesar de eu ter gostado sim, de fato, me divertir com o episódio, foi quando, de volta na Cerritos, depois de meio que ameaçar o cara, dar uma extorquida nele, ameaçando ele de que foi gravada a conversa deles lá com o implante do Rutherford, e aí o cara acaba fazendo a situação meio na base da corrupção mesmo, né? Dando inclusive as amostras lá do equipamento para eles. Eles chegam lá e a Tendi tem uma bolsa cheia que ela roubou. E o Rutherford fala, você não devia, tal, porque eu também roubei. E aí ele tipo mostra que, né, pode aumentar aquela pilha de equipamentos ali no chão. Se eles tivessem usado o termo eu peguei, já estava meio esquisito, mas eles usam de fato o termo roubei, e isso me parece ser muito pouco produtivo para um episódio dessa nova safra de Star Trek. Essa é a minha opinião a respeito do episódio, e eu quero saber o que vocês acharam. Eu acho que é o tipo de coisa que dá sim pano para manga para ser discutida e conversada, mas vamos ver o que vocês acham. Então valeu, gente. Até semana que vem, próximo review que vai vir aqui no canal. Não esqueçam de deixar o like de vocês, comentar, curtir. Inscrevam-se. Tchau, galera. Até semana que vem.